Opa, pessoal, bom demais? Raulson Santos aqui, mais conhecido como Chorim, customizador de action figures nas horas vagas, desenhista de histórias em quadrinhos e professor de desenho. Eu estava pensando em trazer uma coisa diferente para vocês aqui no canal e lembrei que o canal é também de customização de action figures. Então eu escolhi duas peças aqui, das minhas favoritas que eu tenho. Alguns detalhes ainda estão em pré-customização, mas ele já está 90% pronto. Então eu decidi trazer essas duas aqui, porque eu gosto muito do personagem Batman, e decidi trazer esse personagem aqui para vocês darem uma olhada na algumas customizações. O Batman vs Superman, ele é um bootleg. Eu comprei ele só para customização mesmo, só para fazer um teste. E eu fiquei surpreso como esse personagem ele é bem feito. Bom, na verdade ele não veio assim, né? Ele vai estar aparecendo no canto da tela para vocês verem como é que ele é. Ele é um pouco mais magro, ele tinha as pernas bem finas e essa musculatura, eu tive que remodelar toda essa musculatura dos braços, do peito dele, né, do tórax dele. Inclusive eu tive que dar uma baixada nesse cinto. Eu fiz uma, como é que chama mesmo? Climatização, né? Eu fiz como se ele tivesse com as botas sujas de barro. Coloquei, a iluminação tá péssima, vocês me desculpa, mas eu não tenho nem lugar e nem estrutura para fazer esse tipo de vídeo. É só mesmo porque algumas pessoas que entraram me pediram algumas customizações, algumas pessoas que me conhecem, que entraram nos vídeos, me pediram para me mostrar algumas customizações que eu faço. E se você for pegar esse personagem, você vai ver, principalmente o bootleg, que a logo do morcego não é dessa forma. Eu tive que remodelar ela toda com massa epóxi. O rosto do bootleg, geralmente, ele não é tão detalhado. Eu tive que remodelar algumas coisas também com Durepox e repintar por cima. Ele não tem esse efeito fosco, ele é um plástico brilhoso. Provavelmente aí no vídeo ele tá brilhoso porque eu tô com a iluminação bem próxima do rosto dele aqui. O cinto, eu tive que remodelar algumas partes, que vai aparecer uma foto aí dele original para vocês poderem ver. Ele não tem esses detalhes, ele é bem mal feito mesmo. Os bolsos, inclusive, não tá tão bonito não. Eu tô querendo remodelar esse cinto dele de novo, mas pra mim eu fiquei satisfeito. Outra coisa que tanto o pirata quanto o original tinha que eu não gostava, eu achava o corpo do boneco muito magro. Eu achava que ele era muito magro e tinha esses ombros assim muito largo e a cabeça muito grande. Eu consegui dar uma controlada no corpo dele e deixar ele com a musculatura mais com cara de Cavaleiro das Trevas mesmo. Musculatura, ó. Eu preenchi os músculos dos braços dele com massa. Eu recosturei embaixo, porque aqui ele dava uma bolsa quando você abria o braço dele aqui, ó. Dava uma bolsa aqui embaixo. A calça dele era frouxa e ele não perdeu nenhum dos movimentos. Ele continuou fazendo todos os movimentos perfeitamente. Tudo que eu tive que fazer era... Eu peguei, tirei esse uniforme dele, costurei mais ou menos uns 2 milímetros do lado de dentro e puxei essa parte para cima. Outra coisa que eu fiz foi tirar essa parte do capuz e lixei ela, porque dava uma folga, ainda dá, mas quando você abaixa por cima da capa fica natural, então nem percebe que é o mesmo boneco. Ainda mais quem tem ele bootleg para fazer customização e sabe como é que esse boneco é. Essa capa dele também, eu peguei um tecido que eu achei com mais cara mesmo, de tecido com peso, embora o tecido do uniforme original pareça couro, mas eu achei que esse tem um caimento mais bonito. Eu achei que tem, sei lá, me faz acreditar mais, que parece mais com a capa do uniforme mesmo do Batman. Mas por ele ter esse efeito meio brilhoso, inclusive minha costura nem é tão boa quanto a original. Mas é uma das figuras que eu mais gosto.
Ele perdeu aquele aspecto de desengonçado, porque quando você colocava ele em pé, ele ficava meio desengonçado, ele ficava meio torto. E agora ele está bem mais imponente, ó. Dependendo da pose que você coloca ele tem muito mais cara agora de Batman mesmo do que o bootleg ou o original. Na verdade, minha intenção... Opa, vamos deixar ele aqui, senão eu vou derrubar o meu cenário que eu criei aqui. Minha intenção era comprar o original, mas eu queria customizar algumas coisas nele, porque eu não gostava do modo como eles fizeram o corpo, acho que o corpo dele não foi correspondente ao corpo do Ben Affleck. Por isso eu decidi alterar isso. E outra coisa que eu customizei para ele foi essa arma. Isso é feito de palito de picolé, arame e palitinho de cotonete. Eu acho o palito de cotonete interessante porque ele tem uns detalhes aqui na ponta e isso lembra a ponta de rifle. Esse bico dele é feito de massa epóxi, os dois canos também. E eu ainda não completei ela ainda falta colocar o pente, colocar uma espécie de um suporte que ela tem aqui embaixo. Mas já dá pra você colocar nele e fazer muitas poses com ele. Inclusive fica bonito. Inclusive no final eu vou mostrar algumas fotos com ele utilizando esse acessório aqui. E a outra figura, deixa eu chegar esse pra lá. E a outra figura é esse aqui, ó. Batman Arkham Knight, do jogo, DC Direct. Eu achei, quando eu vi o protótipo, eu endoidei com esse boneco, eu achei ele incrível. Lógico que ele não era assim. Aliás, no protótipo ele era até mais bonito do que esse que eu fiz aqui. Mas quando ele chegou, eu vou botar uma foto para vocês darem uma olhada como é que ele era. Eu fiquei super decepcionado. Com a modelagem, na verdade. Ou com o acabamento que eles deram com as figuras finais. Eu achei esses braços muito longos, achei essa mão dele muito grande. Sem contar que ele vem com outra mão idêntica a essa. Não sei se é desse lado ou é desse. Ele vem com outra mão idêntica para segurar o bumerangue. Que pra mim não faz diferença nenhuma. O bumerangue, tanto o bumerangue quanto aquela arma que ele vem, dá pra você colocar nessa mão com tranquilidade. Eu achei as pernas dele muito finas. Apesar que o Batman lá, ele tem uns ombros meio largos mesmo assim. Parece que ele é até meio corcunda. Mas eu não gostei. A pintura eu achei ela tosca. Eu achei o cinto dele ficou tosco. Inclusive, eu não sei se vai dar pra focar aqui. Eu remodelei o cinto dele. Se você pegar a figura original, você vai ver que ela não tem essa pintura, que eu fiz um arranhado nela. E ela não tem esses detalhes. Esses detalhes fui eu que fiz. Só pega a original e quem tiver e dá uma conferida que você vai ver que ela não tem esse cinto. Outra coisa, eu remodelei as placas do tórax dele. Abdômen. Tudo foi remodelado com massa. Inclusive, eu vou ter que remodelar de novo. Porque isso não foi massa epóxi. Eu usei biscuit para remodelar o peito dele. E biscuit, quem trabalha com biscuit sabe que biscuit com o tempo, dependendo do lugar que você deixa, ele mofa. Ele começou a mofar aqui e descascou. Mas eu gostei do resultado. Inclusive, no início, quando eu comprei ele, eu tinha ficado tão decepcionado quando eu tirei ele da embalagem, que ele só ficava guardado. Hoje eu ainda coloco ele agora exposto, porque pra mim agora ele ficou mais aceitável. Agora ele ficou muito mais bonito. Eu refiz a pintura, passei uma tinta brilhante nesse uniforme dele, porque no jogo você vê ele assim, que ele tá sempre debaixo da chuva. Ele tá sempre com esse cinza brilhante. Então eu usei um nanquim metálico com a tinta cinza comum, pintei o uniforme dele. E essas placas, nanquim metálico, aqui eu repintei, remodelei algumas coisas. Eu fiz um efeito de sujo na mão dele. Não tá dando pra ver direito, minha câmera é péssima. Mas aqui dá pra ver um efeito de sujo no joelho, nos pés dele, ó. Simula um ferrugem. Outra coisa que eu remodelei foi a máscara dele. Deixa eu ver se eu dou uma ajeitada na luz aqui pra mostrar direito como é que ficou a máscara dele. Deixa eu dar só uma ajeitada na iluminação pra vocês verem como é que ele ficou. Eu remodelei, coloquei placas de Durepox na máscara para parecer uma coisa mais robótica. Não sei se está dando para ver direito.
Se você tiver o original, você vai ver que ele não tem essa máscara dessa forma. A parte de trás eu remodelei. Inclusive, ele vinha com defeito nas duas orelhas, que parecia que as orelhas dele ficavam sempre empenadas. Eu cortei ela fora e remodelei de novo. Esse preto que eu usei é um metálico, preto metálico, que eu usei para pintar. Não tá dando pra ver aqui direito, mas é um preto metálico. Eu vou ver se eu posto depois umas fotos com detalhes para vocês verem como é que ele ficou. A capa dele eu removi essas ombreiras. Colei 2 tiras de tecido nas ombreiras para quando ele fizesse esse movimento, que essas ombreiras eram coladas nesse braço. Às vezes você virava o braço dele assim, as ombreiras vinham parar aqui embaixo. E dessa forma, eu acho que fica muito mais interessante você fazer os movimentos dele, fica mais realista. Fica parecido com aquele modelo da NECA, que ele... Essa peça dele aqui, ela é colada com 2 tiras. E hoje ele já está bem mais aceitável, olha. É outra figura. A capa de tecido também escolhi um tecido mais com caimento melhor. Eu vou trocar ela ainda, acho que ela tem que arrastar no chão, mas eu ainda não consegui encontrar um tecido mais pesado que esse, leve, porque ela tem que dar umas dobras bonitas atrás. E uma coisa que eu fiz para esse Batman também, que eu achei meio decepcionante, ele veio com um acessório legal, mas eu não gostei muito dos acessórios que vieram. Então, eu criei para ele esse arpel. Inicialmente, eu ia fazer um arpel que... Não sei se dá pra ver. Eu peguei uma arminha dessas de 1,99 que vinha naquele soldadinho e remodelei por cima. Isso aqui é palito de pirulito com massa epóxi. E inicialmente ela ia remover essa ponta e você poderia encaixar uma outra peça para ela virar o atirador de garra. Só que depois a história que eu já contei, eu fiquei tão decepcionado com ele que eu desisti. Eu desisti e deixei ela assim mesmo. E agora pelo menos eu posso colocar, e ela serve na mão dele, que é interessante. Dá para colocar na mão dele, ó. Dá para colocar, acho que é na outra mão dele. Caber na mão dele, ela cabe. O problema é que tem muito tempo que eu não coloco, tô com medo de quebrar a peça, porque na época de frio, quem coleciona aí sabe que a figura fica com a borracha dura. Aí, ó. Que diferença que fica um Batman com a arma dessa, aí. Ó. Fica o mesmo inclinamento que o personagem quando ele usa nos jogos, que ele faz... atira e sai voando. Então, é isso aí. Essa é um pouquinho só para vocês verem de algumas customizações que eu faço. E se vocês curtirem aí esse tipo de vídeo, eu prometo ensinar como que eu fiz com as ombreiras, com as capas, com os detalhes que eu fiz. Que, aliás, ele vinha com a peça colada aqui, onde ficava a capa. Eu removi ela, lixei, remodelei para ficar parecido com o da foto, parecendo com o modelo original do jogo. E eu ensino também como que eu fiz com o uniforme desse Batman. Se caso vocês curtirem aí, eu ensino a fazer a customização dele completa. Mas se você for fazer, faça com bootleg, igual eu fiz aqui, ó. Não pega o original não, apesar que ficaria muito bom. Mas como ele é um bootleg, eu achei melhor trabalhar com ele, então ele ficou até legal. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, compartilha o vídeo, não esquece de se inscrever, deixa um comentário, né? Clica no sininho aí, como todo mundo fala, que senão o YouTube não vai enviar para vocês as